Glória a Deus. Meus amados, estou muito feliz de estar aqui nesta noite com os irmãos, tendo o privilégio de estar aqui cultuando com os amados aqui neste lugar. Já sentimos aqui a presença de Deus, através das orações iniciais. Deus está falando conosco, aleluia. Efésios capítulo 6, pode permanecer sentado. Lê apenas aqui 2 versículos, onde está aqui proposto aqui o tema desta campanha. Efésios capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus irmãos, Deus ele colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com a igreja, acerca deste capítulo, acerca deste contexto, aonde nós olhamos para esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, uma igreja situada ali na região metropolitana, uma cidade metropolitana da época. Possivelmente o apóstolo Paulo ele escreveu uma carta circular a todas as igrejas da Ásia, conhecida como cartas de prisão, irmãos. Nós sabemos que as cartas de prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, o apóstolo Paulo ele escreve estas cartas com o objetivo de fazer com que o povo daquele tempo viesse a criar uma maturidade espiritual maior, abandonar as coisas deste mundo e começar a viver de uma forma diferente. Nós olhamos para este cenário onde o apóstolo Paulo está inserido e nós enxergamos Paulo preso, irmãos, preso aproximadamente no ano de 61, 62. Então, ou seja, o apóstolo Paulo não estava vivendo num cenário confortável, ele estava vivendo um cenário difícil, mas ele tem uma preocupação, isso nos chama a atenção, porque os dias que Paulo estava vivendo, são dias semelhantes ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Paulo estava preocupado em orientar a igreja a seguir em busca de um aperfeiçoamento cristão. Pessoas que estavam vivendo de forma desordenada, pessoas que estavam apostatando da fé, pessoas que estavam abrindo mão dos seus princípios. O apóstolo Paulo enxerga isso e ele começa a escrever algumas cartas para que essas pessoas pudessem entender a importância de estar firmado na palavra, a importância de estar firmado na oração. Aí o apóstolo Paulo ele escreve, irmãos, a igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 14, dizendo assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja salva, porém, uma igreja que estava vivendo um sono, irmãos, e precisava despertar. E eu digo para você nessa noite, nós precisamos despertar, nós precisamos nos colocar na brecha, nós precisamos nos colocar de pé, nós precisamos entender isso, porque estamos vivendo nos nossos dias, constantemente, uma batalha espiritual. O inimigo ele tem tentado, de todas as formas, nos desestruturar. O inimigo ele tem tentado de todas as formas, nos parar nessa trajetória, nos parar nesta caminhada, e nós como bons servos de Deus, nós precisamos estar atentos ao que a palavra nos orienta, ao que Deus fala conosco, porque Ele está dizendo nessa noite, é necessário nos despertarmos, é necessário nos despertarmos, porque o inimigo, como foi dito, através da boca do anjo dessa igreja, ele está aí bramando como um leão, procurando a quem possa tragar,
E nós precisamos, irmãos, estar atentos quanto a isso. Batalha espiritual constante. Pastor, realmente eu tenho vivido dias difíceis. Realmente eu tenho ouvido palavras difíceis. Realmente eu tenho vivido um momento onde a guerra está sendo travada no mundo espiritual. E Deus, Ele falou comigo ao meu coração, acerca deste tema, acerca desta passagem, que nós precisamos entender, precisamos aprender alguns segredos para ter vitória no mundo espiritual. Quer ter vitória em meio às tribulações? Quer ter vitória nessas guerras que são travadas todos os dias? Deus está falando assim conosco: olha, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O mundo, ele te enxerga numa ótica, irmãos, mas Deus, ele nos vê de outra maneira. Deus, ele nos vê de uma forma toda especial. Ele contempla as nossas vidas, Ele contempla o nosso interior, Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe do que nós estamos sofrendo, Ele sabe o motivo das nossas lágrimas, Ele sabe as nossas petições, antes mesmo de nós falarmos, antes mesmo de nós pedirmos, Ele já nos conhece. Esse é o Deus a qual nós servimos. E nós precisamos entender nessa noite que para prevalecer no mundo espiritual, diante de uma batalha travada, nós precisamos reconhecer que Deus é nas nossas vidas, e que sem Ele não há batalha vencida. Aí nós olhamos para a Bíblia, irmãos, de uma forma muito especial, ainda falando do apóstolo Paulo, um homem que se preocupava com as almas, um homem que se preocupava em propagar o Evangelho. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, irmãos, acerca disso, acerca de sermos dependentes daquele que nos chamou, acerca de confiar naquele que nos comissionou para esta grande obra. O apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios, dizendo assim: olha, porquanto estou fraco, então sou forte. Uma palavra simples, uma palavra que parece ser contraditória, uma palavra aparentemente estranha, aparentemente um paradoxo, quando dizemos: quando estou fraco, então sou forte. O apóstolo Paulo estava dizendo, pastores, que a graça do Senhor simplesmente o bastava. A tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele estava dizendo assim: guerreiro, olha, ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta menor, ainda que você se ache pequeno, a graça dele sobre as nossas vidas nos tornam homens e mulheres fortes na presença do Senhor. O apóstolo Paulo dizendo: a tua graça me basta, ainda que eu não tenha forças, se a sua graça estiver sobre a minha vida, é suficiente. Totalmente dependente de Deus, totalmente reconhecendo que Ele é e que nós não somos. Paulo reconhecendo aqui: Senhor, se a tua graça estiver comigo, isto é suficiente. Se o Senhor estiver ao meu lado, é suficiente. Precisamos entender isso, igreja. Se Jesus está conosco, se Ele está inserido no nosso barco, se Ele está inserido nesse contexto, aonde nós estamos chorando e clamando, a tendência é a vitória, a tendência é sorrir, a tendência é ter paz, porque Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa sozinho. Mas precisamos reconhecer que sem Ele não haverá batalha vencida. Agora com Ele nós vamos além, com Ele nós vamos avançando. Pastor,
não me convenceu. Pastor, me dê mais um respaldo. Nós olhamos para a vida do rei Josafá. Mediante uma tribulação grande, ele recebe a notícia que Judá seria invadida pelos moabitas, edomitas, povos da Síria. Josafá teve medo. Josafá, ele para e começa a buscar ao Senhor. E Josafá, no meio da congregação, ele começa a reconhecer. Sabe o que ele diz, irmãos? Senhor, não és tu, rei, que domina sobre todos os reinos e povos? Meu Deus, na tua mão está a força, na tua mão está o poder, não há quem possa te resistir. Ele estava dizendo ali: Senhor, tu dominas sobre tudo, nós cremos que não há nada que fique de pé diante de ti. Josafá estava ali confiante, dizendo para a congregação: fiquem tranquilos, acalma o coração, Deus está no controle. No passado ele deu vitória, agora não vai ser diferente. Aí eu te digo, meu irmão, minha irmã, aqui nessa noite, aquilo que Deus te prometeu está vivo. Aquilo que Ele te prometeu, irmãos, vai se cumprir, porque Deus está na frente da nossa batalha. Oh, Jesus! E quando Ele está na frente, a tendência é a vitória. A tendência é a vitória. Está aí o primeiro segredo, pastor. Quer vencer as batalhas? Porque hoje, irmãos, dificilmente você vai ver alguém na rua desembaiando uma espada. Dificilmente você vai ver uma guerra sangrenta. Agora, nós estamos falando aqui do mundo espiritual, de algo que não brinca, de algo que está a todo momento tentando nos parar, tentando fazer com que nós venhamos a retroceder, tentando fazer com que o propósito não se cumpra, tentando fazer com que aquilo que Deus sonhou para a sua vida seja frustrado. Pastor, como guerrear com alguém que nós não estamos vendo? Como guerrear com alguém que nós não estamos apalpando, enxergando? Como guerrear, pastor? Reconheça que Ele é Deus na sua vida. Reconheça que sem Ele não dá. E comece a dar crédito à voz do Senhor, à vontade dEle. É tempo de nos prostrarmos. É tempo de nós olharmos para a palavra e entender que esta palavra ela é viva. Entender que esta palavra ela fala conosco diariamente. Precisamos entender isso. Precisamos olhar para a Bíblia, no tema proposto, no capítulo 6, e entender Deus falando conosco da seguinte forma: quer prevalecer? Esteja preparado. Quer prevalecer? Comece a se revestir das armaduras. Quer prevalecer? Comece a agir como um guerreiro, na presença daquele que te chamou para esta grande obra. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, Jesus está falando com você e comigo aqui hoje. Não, pastor Júnior, não. Olha, meus filhos, o segredo é se revestir de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O segredo está aqui. Pastor, mas eu preciso que o profeta se levante, fale em profecia. Eu preciso que o profeta venha na minha casa. Eu preciso que o recado seja específico para a minha vida. Deus está falando aqui através da sua palavra. Essa palavra que nos conforta todos os dias. Essa palavra que nos direciona todos os dias. Esta palavra que é manual para as nossas vidas, nos ensina a como conduzir a nossa casa. Ela nos conforta, ela nos consola, ela é refrigério para as nossas almas. A resposta que você precisa está inserida aqui, irmãos. Quer ouvir Jesus falando contigo? Você que nos assiste,
Quer ouvir Jesus falando contigo? Abra a palavra de Deus. Abra a palavra do Senhor, que tu irás ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Simples assim. Simples assim. Há quem complique, há quem quer inventar a roda, há quem quer fazer diferente, mas é simples assim, irmãos. Deus, Ele fala através da sua palavra. Ele também fala através dos profetas. Ele fala através do pastor. Ele fala através de um louvor. Ele fala como Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo dEle. Aí a guerra está travada. Aí Deus está nos direcionando, olha, precisamos cingir com a verdade, com a couraça da justiça, pregando o Evangelho, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, com o escudo da fé. Eu não vou detalhar aqui cada armadura, irmãos, porque os irmãos conhecem. De repente os pregadores que me antecederam falaram sobre as armaduras de forma minuciosa, mas Deus está falando aqui conosco, que nós precisamos sim, é necessário estar firmado na palavra, é necessário estar com a couraça, o capacete da salvação. Precisamos estar, irmãos, preparados. Precisamos estar prontos. Pregando o Evangelho, isso traz vitória. Porque enquanto você, irmãos, você está se perguntando, pastor, como é que é isso? Eu vou pregar o Evangelho e a vitória chega na minha vida. É dessa maneira, irmãos. Enquanto você cuida das coisas de Deus, enquanto você começa a fazer aquilo que Deus te chamou de uma forma especial, pastor, mas está doendo, está difícil, eu não estou conseguindo, eu estou chorando, e Deus está falando, continua caminhando, é calçando as sandálias, é continuar marchando, é continuar olhando para o alvo que é Cristo, é falar do amor de Cristo, seja bem aceito ou não sendo, fale do amor de Jesus. Porque enquanto você cuida, enquanto você fala, enquanto você propaga o Evangelho, o Deus a qual nós servimos, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus negócios, Ele cuida daquilo que está te fazendo chorar, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. É desse jeito, irmãos. Enquanto você coloca a mão no arado, enquanto você caminha de braços dados com seu pastor, enquanto você faz essa obra, que não é do homem, é uma obra de Deus, Ele vai te dando forças para vencer as batalhas espirituais, as afrontas que vêm todos os dias. Pastor, é mesmo necessário as armaduras? É necessário, irmãos. Sabe por quê? Porque existem palavras todos os dias, existem setas todos os dias, que tentam vir de encontro à sua vida, para dizer que você não é, para dizer que você não pode, para dizer que você não é capaz, para dizer que a porta não vai se abrir, para dizer que você não tem capacidade, para dizer que você não é ninguém, para dizer que você é o menor, ou seja, para desmotivar a tua vida, para desmotivar, para tirar as tuas forças. E aí, é guerra ou não é guerra? É guerra ou não é guerra? Será que só eu invento isso? Ou será que todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de afronta? Ao Senhor está dizendo, é o capacete que é necessário, é o escudo. Porque quando estamos firmados nessa palavra, quando estamos com o escudo preparado à frente, você pode atacar, você consegue avançar. Técnicas de batalha, irmãos. Quando começa uma batalha de corpo a corpo, talvez você assistiu um filme dessa maneira, os homens com os escudos vão na frente, pastor Eliezer fazendo a proteção, eles vão protegendo, mas eles vão andando,
Eles vão protegendo, mas eles vão avançando. É dessa maneira que nós vivemos, irmãos. Firmados na palavra, não tem como ficar parado. Firmados na palavra, nós vamos continuar prosseguindo, avançando, vamos continuar conquistando, vamos continuar vencendo o mundo espiritual todos os dias. A espada do Espírito. Ao Senhor fala conosco, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nessa breve reflexão que Deus colocou no meu coração, quer vencer as batalhas espirituais? Não quebre essa campanha, continue orando. É de joelhos dobrados que você vai ver a sua vitória chegando. De joelhos dobrados, nós nos tornamos o maior pugilista dessa terra. De joelhos dobrados, nós conseguimos levar todos os nossos adversários à lona. Com os joelhos dobrados, nós vamos avançando. Porque quando estamos de joelhos dobrados, a nossa casa está de pé. Quando estamos de joelhos dobrados, quando a igreja está orando, as famílias estão vivas. A oração tem um poder muito grande. A Bíblia nos diz, irmãos, e ela é rica em passagens que nos mostram que muitas das vezes muitos homens de Deus, com os olhos fechados, eles conseguiram contemplar mais do que com os olhos abertos. Ou seja, orando, eles conseguiram conquistar. Orando, eles conseguiram enxergar o milagre. Orando, eles conseguiram vencer as barreiras. Aí a Bíblia vai falar sobre Daniel, Gideão, Eliseu, Elias, que eram homens que quando oravam, fechando os seus olhos para as coisas terrenas, eles conseguiam enxergar o sobrenatural. Eles conseguiam enxergar, irmãos. Elias orou, irmãos. Ele orou, e Deus, ele desceu o fogo do céu. Josué orou e o sol parou. Daniel orou, e nós enxergamos aí a fidelidade e a proteção que estiveram sempre sobre a vida dele. E aí eu finalizo nessa noite dizendo: a oração, a palavra, ela nos aproxima do Pai, ela nos aproxima de Deus, e é o que nós precisamos. No meio da guerra, no meio da batalha, Jesus, ele precisa estar do nosso lado. Deus, ele precisa estar do nosso lado. Quando Jesus está conosco, irmãos, não significa que nós vamos ter ausência de lutas, não significa que nós vamos ter ausência de tribulações, não significa que simplesmente teremos uma vida tranquila. Não. Virão lutas, virão adversidades, virão provações, virão momentos difíceis, virão afrontas, batalhas espirituais travadas. Mas há um detalhe: quando Ele está do nosso lado, nós conseguimos passar por todos esses problemas, nós conseguimos passar por todas essas adversidades, nós conseguimos passar por todas essas situações, entendendo que as mãos poderosas do nosso Deus estão sempre estendidas sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos curando, nos trazendo paz em dias difíceis. É preciso ter Jesus do nosso lado. E eu finalizo aqui nessa noite dizendo para você assim: olha, meu irmão, minha irmã, a oração, ela é primordial para vencer.